Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43 999 11 73 87. Conheça os nossos produtos. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 7 de março de 2024. A igreja celebra as Santas Perpétua e Felicidade. No final do podcast, vamos conhecer um pouquinho a história delas. Quero mandar um super abraço de aniversário para Maria Luísa da Costa, que está completando 12 anos na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E também Arilcilei de Eunápolis, Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos os dias e muitas bênçãos na vida de vocês. Agora, com relação aos aniversários, é importante a gente mandar com um mês de antecedência, tá certo? Em todo caso, quando não dá para entrar no podcast, a gente reza no mesmo dia que você manda. Tem gente que manda, por exemplo, hoje para falar amanhã. Daí não dá porque a gente faz as gravações assim com bastante antecedência. Mas quando eu recebo, eu já coloco em oração com certeza. O evangelho de hoje é de Lucas, mas tem o texto paralelo de Marcos, que já foi meditado no final de janeiro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós os pedimos a Deus que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Amém. Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É o Espírito Santo quem nos liberta do espírito maligno. No quarto capítulo do Evangelho de Lucas, nós lemos o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, afastou-se do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Depois de ter esgotado todo tipo de tentação, o diabo se afastou dele para voltar na hora exata. Lucas capítulo 4. A luta que Jesus travou contra Satanás no deserto continua agora. Sua força é o Espírito do Pai.
Perante esses dois contendores, todos devem tomar partido. Não é possível permanecer neutro, como está no versículo 23. As tentações que Jesus sofreu no deserto voltam continuamente ao longo da sua vida. O diabo e os seus amigos pedem sempre e constantemente a mesma coisa, um sinal no céu. E Deus dá os sinais, não os de poder, mas os de humildade. O sinal de Deus é o sinal da cruz. Ele simplesmente não dá outro sinal. De fato, ali ele se entrega totalmente e se revela como amor infinito e incondicional por nós. Vencer o espírito do mal é o primeiro objetivo da missão de Jesus, de dar ao homem o seu espírito como filho. Toda vitória sobre o espírito da mentira e do egoísmo só é alcançada com a força do espírito da verdade e da vida. Satanás conquistou todos os homens no primeiro homem, Adão. Desde então, ele é o homem forte e bem armado, como está o versículo 21, que guarda os seus bens, que são todos os reinos da terra, Lucas capítulo 4. Jesus é o mais forte, Lucas capítulo 3, anunciado por João Batista. Ele vem do alto como o sol nascente para iluminar aqueles que estão nas trevas e na sombra da morte, Lucas capítulo 1. A sua vitória é automática, como a da luz sobre as trevas. Somente aqueles que fecham os olhos em cegueira voluntária podem escapar dela. Jesus despoja Satanás de todas as suas armas, que são as do ter, do poder e da aparência. Quando ele morre, despojado de tudo na cruz, na verdade, ele despoja o próprio Satanás. Desta forma, ele devolve ao homem aquilo que o diabo lhe retirou, a sua verdadeira identidade como imagem e semelhança de Deus e a sua realidade como filhos. Estar com Jesus é a característica da nossa vida presente e também da nossa vida futura. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quem não está com Jesus está muito vulnerável e pode sim se tornar escravo do demônio e do mal. Não existe terceira opção, nem terceira possibilidade. Ou se está com Jesus, ou não se está com Ele. Hoje a igreja celebra Santa Perpétua e Santa Felicidade. Muitos foram os mártires do ano 203 em Cartago, no norte da África, atual Tunis. Dentre eles, Víbia Perpétua, nobre e rica, com aproximadamente 22 anos, casada, já com um filho e grávida de outro. Seu pai era o único pagão da família. E Felicidade, escrava de Perpétua, também muito jovem e grávida. Um decreto do imperador romano, Lúcio Septímio Severo, condenou à morte os cristãos. Perpétua e Felicidade foram presas em casa, com outros escravos, cristãos e catecúmenos, são aqueles que se preparavam para o batismo. O diácono Sáturo as batizou na prisão, e a pedido dos outros presos, Perpétua escreveu um diário como testemunho para os outros cristãos. Este é um dos textos mais antigos do catolicismo, conhecido hoje como Paixão das Santas Perpétua e Felicidade. Nesse escrito, a santa evidencia as horríveis condições da cadeia e pede a graça de sofrer e lutar pela verdade. Ela recebeu a visita do pai, que entre lágrimas pedia que apostasse, ou seja, que fosse contra o Cristo, contra a sua fé, lembrando-lhe inclusive do seu filho pequeno, um duro teste para sua fé. Mas ela registra que o pai era o único da família que não se alegrava com o seu martírio. A Felicidade foi concedida a graça de dar à luz antes da morte. Um carcereiro debochou, dizendo que sofria com as dores do parto, maiores seriam as dores do martírio. Ao que ela respondeu ser fraca no parto pela natureza, mas que estaria forte pela graça de Deus no martírio. A ceia de despedida, concedida aos condenados, foi convertida pelos presos em ceia eucarística, com a comunhão lhe sendo levada por 2 diáconos. Os condenados deviam usar vestes pagãs na apresentação para a morte,
mas recusaram decididamente a isso, porque livremente davam a vida justamente por não aceitarem o paganismo. Então, no dia 7 de março de 203, foram todos expostos no circo a animais ferozes. Os escravos catecúmenos foram atacados por um urso e um leopardo. Contra Sáturo, o diácono que não havia sido preso, mas que se apresentava voluntariamente, soltaram um javali. Antes de morrer, ele converteu um dos carcereiros. Perpétua e Felicidade foram chifradas selvagemente por uma vaca, mas não morreram. Os soldados as degolaram. Felicidades antes, mas erraram no primeiro golpe em Perpétua, que indicou o local onde lhe deveria cortar o machado. A memória litúrgica das santas Felicidade e Perpétua é obrigatória. São invocadas também na ladainha de todos os santos e nas orações da Missa de Finados, e seus nomes estão no cânon oficial da Santa Missa, um privilégio para poucos santos. Atenção aos nomes: Perpétua e Felicidade. Perpétua Felicidade, unidas na história, entrando juntas na vida celeste, onde certamente já estão desde sempre, na eternidade do Senhor que as criou. As 4. Mas é interessante que há uma ordem a seguir, como de fato aconteceu no martírio em 203. Primeiro, a felicidade, que nos é já garantida nesta vida pela comunhão e felicidade a Cristo. E depois, e infinitamente, por consequência, a vida perpétua, a qual, dependendo da nossa escolha pessoal, pode não estar junto à primeira, daí que essas duas jovens mães nos ensinam, renunciando às alegrias, mesmo sem em si legítimas, de um lar natural por uns quantos anos neste mundo, que a verdadeira flor da vida desabrocha mesmo é no paraíso. O que devemos sacrificar nesta vida? E o que não devemos perder? Certamente não o tempo que temos, o preciosíssimo e irrecuperável tempo de servir a Deus, recusando tudo o que puder impedir. Deus eterno, que nos dá a verdade e a existência, concedei-nos pela intercessão de Santa Perpétua e Santa Felicidade a coragem de sacrificar como elas as nossas vidas, segundo a vossa vontade, na fidelidade à fé, morrendo ao que é do mundo para nascer no paraíso que não tem fim. Amém. Por intercessão das santas Perpétua e Felicidade, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótima quinta-feira e amanhã, Enciclopédia Bíblica. Até lá!